Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, para falarmos um pouco do nosso Vascão. Como vocês bem viram aí, né, questão que eu fiz, colocamos aí no início, né, nesse vídeo, questão percentual que os matemáticos estão colocando para esse momento, que é o Vasco com 53% de probabilidade de subir para a Série A, e o Londrina, que é o quinto colocado, né, digamos assim, o perseguidor do Vasco, que está um ponto atrás do Vasco, que tem um percentual de 29%. Claro que são números, né, e que na verdade isso vai variando de acordo com os jogos, com a rodada, se o time perde, se o time ganha, e aí eles fazem todo um prognóstico também com as próximas rodadas, né, dificuldades que os times vão ter, quantos jogos os times vão ter fora, dentro de casa, com quais os times. É todo feito, todo um estudo matemático feito, baseado também com esse histórico, né, digamos assim. E nesse momento o percentual está esse: 53% de chance para o Vasco e 29% para o Londrina. O percentual foi bem maior, né? Inclusive, por exemplo, na última rodada, antes desse jogo mesmo contra o Grêmio, o Vasco tinha mais de 60% e o Londrina, por exemplo, não tinha nem 15% de chance. Então, com a vitória do Londrina, a derrota do Vasco, percentual, né, sobe o Londrina e desce o Vasco. Normal, só que o que não é normal é a gente estar vendo esse cenário, porque o que está acontecendo é nítido, é notório, que o Vasco caiu vertiginosamente de rendimento. Isso é fato. Só pegar, a gente tinha feito um levantamento de 10 jogos, pegando os 11 últimos jogos do Vasco, pegando esse jogo de ontem contra o Grêmio, são 33 pontos disputados, o Vasco só conseguiu conquistar 11 pontos. Percentual aí de 30%, 31% dos pontos possíveis a serem conquistados, o Vasco só conquistou 11 de 33. Então, realmente, ainda mais numa fase dessa do campeonato, com uma fase decisiva, que a gente sabe que precisa, né, agora mais do que nunca, dar aquele gás final, realmente pontuar, não pode de forma alguma cometer os erros que vêm acontecendo paulatinamente, direto, os erros que a gente falou, inclusive isso aqui no nosso canal, falamos isso no pré-jogo, falamos sobre isso. Olha, o jogo é um jogo grande, Vasco e Grêmio, e não pode errar, tem que ter atenção, tem que jogar esse jogo com a faca nos dentes, sangue nos olhos, né, o coração na ponta da chuteira, jargões do futebol, mas que realmente nesse momento faz-se necessário. E, infelizmente ontem, não dizer aqui que os jogadores não lutaram, até porque em nenhum momento, isso a gente tem que também dizer, falta dedicação, falta realmente comprometimento desses jogadores. Falta qualidade, né? Falta a organização desses caras, né, desses jogadores do Vasco. E que o Jorginho, por exemplo, chegou agora, e aí muita gente contesta o Jorginho, mas o que tem é para esse momento. Não adianta a gente estar reclamando mais, eu queria que trouxesse o Mourinho, o Guardiola, não interessa. O treinador do Vasco nesse momento, para o restante do Campeonato Brasileiro, para fazer o Vasco subir, é o Jorginho. Então a gente tem que torcer e apoiar, né? A gente brinca até que a gente aqui de longe não tem como apoiar, mas, por exemplo, a torcida do Rio, que vai ao jogo, que inclusive já lotou, né, todos os ingressos foram esgotados em 5 horas de venda, então vai estar lotado de novo o Caldeirão, e tenho certeza que a torcida do Rio vai apoiar, inclusive essa torcida que está mantendo o Vasco nessa quarta colocação, porque o diferencial está sendo justamente os jogos dentro de casa, em que a torcida incondicionalmente apoia o time do Vasco. Então, mais uma vez, vai ser muito importante o apoio da torcida, e o Vasco precisa, né? Não tem outro resultado a não ser os 3 pontos. Mas, como eu estava falando, deu uma aproximação agora realmente muito perigosa, só é um ponto só de vantagem, né, que o Vasco tem sobre o Londrina. E tem o seguinte, não é aqui querendo ser pessimista, não é aqui querendo tocar o terror, amedrontar, assustar a torcida do Vasco, mas eu me coloco como torcedor e confesso que estou preocupado, mais do que eu estava, inclusive. Até então eu achava que, até por conta da ruindade dos nossos adversários,
não ia ter grandes problemas, que o Vasco ia sim conseguir a sua classificação, assim como o Cruzeiro já conseguiu, o Bahia já conseguiu e o Grêmio também já conseguiu com a vitória do ontem. Na minha opinião, todos os três já estão classificados para a Série A. Só resta realmente uma vaga. E aí, por questões de ponto, eu acho que essa vaga realmente vai ser entre Vasco e Londrina, e talvez um dos outros ali que estão com 40 pontos, né, na sexta, sétima, oitava colocação. Pode ser que um desses aí despontem, por exemplo, a Ponte Preta, que vem subindo de produção, um time tradicional também, que vira e mexe, vem para a primeira divisão. Pode ser com a força também da torcida, da camisa da Macaca, ela tem uma ascensão nessa reta final do campeonato. Pode ser, mas é muito pouco provável por conta da pontuação. O time que realmente teria a possibilidade maior de desbancar o Vasco é o Londrina. Teria não, tem, é o Londrina, né, por estar ali justamente a um ponto do Vasco. Só que o time Londrina também é um time limitado. Mas a gente tem que fazer também a ressalva do seguinte. Vamos lá. Fazer um exercício aqui de adivinhação. Próxima rodada, enfrentaremos o Náutico na sexta-feira em São Januário. 19 horas o jogo do Vasco. Logo em seguida, terá o jogo lá contra o Tombense. O Londrina pega o Tombense fora. Acho que o jogo é em Muriaé. Vai jogar lá contra o Tombense. É o jogo fora, né? Provavelmente o Londrina não vencerá o Tombense. Mas como esse campeonato é tão limitado por baixo, tudo é possível. Inclusive o Tombense perder para o Londrina lá. Não que o Londrina seja tão melhor que o Tombense para chegar lá e vencer o Tombense. Sem falar que o Tombense também não está tentando alguma coisa. Mas a gente sabe que pode acontecer. E se acontecer, é a maior normalidade do mundo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Londrina vai, vence o Tombense, o Vasco vai, vem, faz o dever de casa e vence o Náutico. Beleza. Teremos a próxima rodada. Vocês sabem qual é a próxima rodada? O Vasco pega o Cruzeiro em Belo Horizonte. E aí? Será que o Vasco vai conseguir vencer o Cruzeiro lá? Pouco provável, né? Só se tiver realmente um ganho de melhoria aí do time do Vasco, que o Jorginho consiga fazer esse time jogar muito bem contra o Náutico e evoluir rapidamente para chegar nesse jogo contra o Cruzeiro fora e conseguir um grande resultado de uma vitória lá, que não é coisa do outro mundo, até porque o time do Cruzeiro também não é essas coisas todas, mas o problema é o time do Vasco. Então vamos lá, digamos que o Vasco não consiga vencer o Cruzeiro, que é o mais provável. Vamos dizer que consiga um empate, vai lá, vamos considerar aqui um empate. O Londrina joga com a Ponte Preta em casa. Londrina em casa geralmente faz o seu dever de casa, mesmo aos trancos e barrancos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se o Londrina, por um acaso, né, por uma sorte, eles vencem o Tombense, o Vasco vence o Náutico, a diferença continuará em um ponto. O Vasco vai para esse jogo contra o Cruzeiro, que é um jogo super difícil, né? É muito mais difícil que o Vasco jogar com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte do que o Londrina jogar com a Ponte Preta em casa. Isso é fato. E aí, por exemplo, o Vasco perde ou empata mesmo com o Cruzeiro e o Londrina vence o time da Ponte Preta. O que é que vai acontecer? O Londrina automaticamente passará o Vasco na pontuação, tirará o Vasco do G4. Com isso quer dizer que o Vasco não tem mais chance de subir, que o Londrina que vai ser o quarto colocado, que o Vasco está eliminado. Não. Tem ainda campeonato, restará ainda umas 7 rodadas para frente. Mas a gente sabe, né, que ultimamente o emocional desses jogadores do Vasco, do próprio clube, a própria torcida, vem muito mexido. E aí realmente eu não sei como é que esse time, né, reagiria mediante a situação, saindo do G4, por exemplo, agora na reta final do campeonato. Então, para que isso não aconteça, né, a gente vai ter que vencer o Náutico, isso aí não tem outra situação, é vencer o Náutico realmente, conquistar o 3 pontos e torcer para que, por exemplo, o Londrina não consiga vencer o Tombense jogando fora. Porque aí a coisa meio que a gente vai para esse jogo de Belo Horizonte com um pouquinho mais tranquilidade. Agora, tudo isso, né, o Vasco não era para estar passando. O Vasco era pelo menos para estar na situação do Bahia, estar na situação do Grêmio. O Vasco perdeu muitos pontos bobos, Vila Nova, Brusque, CSA. Times limitadíssimos, e o Vasco conseguiu perder e perder de forma bizonha para todos esses times. Então agora não tem o que fazer. Agora é tentar, né, se concentrar, tentar, volto a dizer, ter atenção. O jogo de ontem mesmo contra o Grêmio perdeu mais uma vez, não foi nem porque o Grêmio amassou o Vasco, não.
Perdeu mais uma vez por falta de atenção. É só a gente ver os gols bobos que o Vasco levou. Mais uma vez. Ou seja, o Vasco perde sempre para ele mesmo. Se o Vasco tivesse tido uma atenção maior nesse jogo de ontem, por exemplo, a gente tinha conseguido pelo menos um empate lá em Porto Alegre. Ele tinha segurado o Grêmio e tinha subido um pontinho mais. Mas não aconteceu, não adianta mais estar chorando leite derramado, agora é pensar para frente e preparar esse time para que realmente a coisa contra o Náutico já sexta-feira possa andar melhor e que o Vasco possa conquistar os 3 pontos. O Jorginho vai ter todo o time à sua disposição, inclusive a volta do Aguinaldo, que está voltando lá do torneio amistoso da seleção sub-20, vai estar à disposição. A gente vai ver como é que o Jorginho vai armar esse time. Ele deu a entrevista coletiva pós-jogo elogiando muito o Raniel, ele gostou muito do Raniel, não sei como, mas ele gostou. Ou seja, parece que ele vai manter o Raniel no ataque do Vasco, parece inclusive que ele vai manter o mesmo time que jogou contra o Grêmio para esse jogo contra o Náutico. É certo? É errado? Confesso a vocês que nem eu sei. Porque entra jogador, sai jogador, não modifica muita coisa, porque os caras realmente são muito limitados. Mas esse assunto a gente vai tratar amanhã, e desde já faço o convite aqui para vocês, para a gente fazer, né, a nossa terça vascaína amanhã, tá? A partir das 20h30. Inclusive estaremos com o nosso querido Fábio Barbosa, que vai estar voltando nessa live da terça amanhã. Então convido todos vocês amanhã às 20h30, lá e aqui, na verdade, no canal Vascaínos Nordeste, na nossa terça vascaína, tá bom? Grande abraço a todos, saudações vascaínas.